Desde que o mundo é mundo, o ser humano busca previsibilidade. Na pré-história isso significava sobreviver. Hoje significa tentar se proteger da ansiedade. Controlar dá uma sensação de segurança. É como se disséssemos para nós mesmos: se eu controlar tudo, nada vai dar errado. Mas aqui está o problema. O mundo não funciona assim. A vida é feita de variáveis, mudanças, surpresas menos boas e ruins. E quanto mais tentamos controlar o que não depende de nós, mais perdemos energia, paz e presença. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. A Santa Maria era Manau, um tipo de navio que, na época, representava a evolução dos barcos medievais para embarcações maiores capazes de carregar muito peso, com cerca de 23 a 25 metros de comprimento, 8 metros de largura e deslocamento estimado entre 100 e 150 toneladas. Não era grande para os padrões oceânicos modernos menos, mas era considerável na Europa do século XV. Seu casco, feito de carvalho, era reforçado com travessas internas que lhe davam força para suportar tempestades. Mas sua grande marca registrada eram suas velas. Uma vela redonda no mastro principal, uma vela latina triangular no mastro de ré e outra vela redonda menor no mastro de proa. Ela era, essencialmente, a combinação da força nórdica com a técnica mediterrânea. Mas, apesar da engenharia sólida, havia limitações claras. A Santa Maria era lenta, muito lenta. Alguns historiadores estimam que em boas condições atingia pouco mais de 3 a 4 nós. Se o vento falhava, o navio avançava como uma sombra cansada. Mesmo assim, Colombo a escolheu. Cristóvão Colombo não era ingênuo. Ele sabia que a travessia que pretendia fazer, um salto para o mar-oceano, como chamavam o Atlântico, era arriscada, ambiciosa e praticamente inédita. Então, por que escolher um navio lento? Por que confiar sua vida e seu sonho a uma embarcação que não foi feita para atravessar oceanos? A resposta está na palavra: confiança. A Santa Maria era estável, forte, capaz de transportar mais suprimentos do que as caravelas mais rápidas. Ela oferecia segurança menos algo crucial quando se navega rumo ao desconhecido. E havia outro detalhe: Colombo não era o dono da Santa Maria. O navio pertencia ao Juan de la Cosa, um dos mais respeitados navegadores de sua época, que mais tarde se tornaria um cartógrafo lendário. De la Cosa conhecia cada centímetro da nau, sabia do que ela era capaz menos e do que não era. Quando aceitou emprestá-la para a expedição, isso deu à viagem uma legitimidade que nem o próprio Colombo possuía. No verão de 1492, o estaleiro de Palos de la Frontera ficou tomado por um frenesi de trabalhadores. Ao lado da Santa Maria estavam as outras duas embarcações da expedição, a Pinta e a Niña, mais leves, mais ágeis, mais rápidas. Mas era a Santa Maria que chamava atenção. Era ela que seria o navio capitânia, levando Colombo, os navegadores experientes, a tripulação mais preparada menos e o coração da expedição. Os ajustes começaram imediatamente: reforço no casco, substituição de velas, revisão completa do leme, revisão dos mastros, revisão da amarração das vergas, melhoria nos porões para suportar mais comida, mais água e mais animais. Os porões receberam barris de vinho, água, azeite, carne salgada, peixe seco, pão de barco, legumes conservados, ferramentas, sementes, cordas sobressalentes, armas, pólvora, mosquetes, bestas e até presentes para negociar com povos desconhecidos. A Santa Maria, que antes servia ao comércio entre portos da Espanha, agora seria o braço de uma ambição descomunal. Em 3 de agosto de 1492, antes do nascer do sol, a Santa Maria começou a se mover lentamente, impulsionada pelos remos e depois pelo vento. No convés, Colombo observava o horizonte. Aquele era o momento que ele esperara por anos. O momento em que deixaria para trás o velho mundo em busca de algo que ninguém acreditava existir. O porto de Palos ficou para trás. A cidade acordava enquanto o navio avançava. Ninguém sabia, nem mesmo os homens a bordo, que aquela partida mudaria o futuro da humanidade. A Santa Maria liderava a formação. A Ni a seguia próxima, veloz como um falcão. A Pinta, recém-consertada, vinha na retaguarda. As 3 embarcações iniciavam uma jornada que nem mesmo Colombo compreendia por completo. Mas no centro dessa ousadia estava a Santa Maria menos a nau, improvável. Lenta, robusta, que cruzaria o mar e, no fim, encontraria seu destino não muito longe da costa de um continente que mudaria o curso da história. E ao longe, enquanto o navio desaparecia na linha do horizonte, ninguém imaginava que aquela embarcação, tão comum, tão banal, tão parecida com centenas de outras, se tornaria o símbolo de uma das maiores viradas da história humana. Se a história da Santa Maria tivesse parado no momento em que ela deixou o porto de Palos, já seria grandiosa. Mas sua verdadeira identidade, seu caráter, seus limites e suas virtudes menos começou a se revelar nos dias anteriores à partida. Quando os últimos detalhes foram ajustados às pressas,
Sob calor, pressão e incerteza, a vila de Palos de la Frontera, em 1492, vivia num estado estranho de expectativa. Por um lado, havia orgulho. Embarcar em uma expedição patrocinada pelos reis católicos era motivo de honra. Por outro, havia medo. Colombo falava de mares desconhecidos, criaturas mitológicas e distâncias que soavam absurdas para qualquer marinheiro experiente. Os estaleiros e tabernas pareciam respirar um mesmo boato. Eles não voltam. Esse italiano é louco. Quem atravessa o mar ou oceano morre antes de ver o fim. Mesmo assim, dia após dia, homens se apresentavam para embarcar, alguns levados pela fé, outros pela necessidade, outros ainda pela promessa de recompensas e títulos caso a expedição tivesse sucesso. A Santa Maria, em especial, atraía atenção. Era a maior, a mais lenta e a mais estável, e por isso mesmo a mais segura. Os pais apontavam para ela quando tentavam acalmar o medo dos filhos. Se teu pai vai nesse navio, ele volta. Pouca gente sabe que o Andela Coisa, o dono da Santa Maria, desempenhou um papel fundamental na preparação da nau. Ele não apenas a forneceu, ele a supervisionou, ajustou, dirigiu cada modificação. Era um homem duro, de olhar calculado, com cicatrizes que contavam anos de navegação em águas perigosas. Os registros históricos o descrevem como habilidoso e silencioso. Um tipo de marinheiro que não desperdiça palavras. Durante as semanas de preparação, de lá a coisa circulava pelo convés, tocava madeira, escutava o casco como quem conversa com um amigo antigo. Ele conhecia cada rangido da Santa Maria menos, e isso dava confiança a Colombo. Historiadores modernos acreditam que sem de la Cosa, a expedição teria sido muito menos organizada. E de fato, muito do que salvou a tripulação nos primeiros meses ocorreu graças a detalhes técnicos que ele exigiu reforçar. A Santa Maria recebeu melhorias improvisadas, típicas de grandes viagens do período. Mais espaço para água doce, novas caixas para provisões secas, armas reforçadas nas escotilhas, barris extras de carne salgada, pois o tempo de viagem era incerto, reforços na amarração das vergas. Para suportar ventos incalculáveis, revisão das cordas principais, que precisavam resistir a meses de uso contínuo, o navio começou a parecer mais uma fortaleza ambulante do que uma simples embarcação comercial. As cores também chamaram atenção. Registros e ilustrações sugerem que a Santa Maria ostentava tons de ocre, marrom e branco, com pequenos detalhes vermelhos no castelo de popa e na proa, menos marca comum das naus espanholas da época. Quando o sol batia no casco requempechado, a nau parecia mais imponente. Não era bonita, era por... Na noite anterior à partida, a Santa Maria permaneceu ancorada em silêncio, iluminada apenas por tochas. Marinheiros caminhavam com passos firmes, mas o vento carregava também murmúrios de medo. Um dos tripulantes, segundo relatos preservados em crônicas posteriores, teria dito: se o mar não nos engolir, a fome nos mata. Mas se voltarmos, ninguém acreditará no que vimos. Colombo, do convés, observava o escuro absoluto do oceano. Ele não via monstros marinhos, não via abismos infinitos, via um caminho, um corredor de água que levaria diretamente ao Oriente. Pelo menos, era isso que acreditava. O historiador Samuel Eliot Morrison, especialista em navegação do século XV, descreveu esse momento como um dos instantes mais solitários da história da humanidade. Afinal, nenhum mapa, nenhum predecessor, nenhuma garantia sustentava a expedição. Era fé pura, menos e risco absoluto. Quando o sol se ergueu em 3 de agosto de 1492, a Santa Maria estava pronta. Homens corriam pelo convés, içando velas, prendendo cordas, gritando ordens. A população local se reuniu às margens do porto. Alguns rezavam, outros choravam. Outros observavam com a expressão de quem presencia um momento maior que eles próprios. Quando Colombo finalmente deu a ordem, a Santa Maria avançou devagar, ainda manobrada por remos para sair da área rasa. As águas batiam no casco como se testassem a nau, perguntando: é isso mesmo que você vai fazer? As velas se abriram. O vento entrou. O navio despertou. A Nia e a Pinta seguiram logo atrás, mas era a Santa Maria quem marcava o ritmo. Era ela que levava a bandeira, os oficiais, o capitão, as ferramentas de navegação. Ela era o símbolo e o risco. Logo após abandonar a costa espanhola, a Santa Maria começou a revelar sua natureza. Era estável, mas rangia sob pressão. As correntes do Atlântico empurravam o casco com força. Os marinheiros caminharam pelo convés sentindo que dali em diante cada dia seria uma lição. E Colombo, sempre observador, fez sua primeira anotação no diário: o vento é bom. Deus nos guia. Ele não mencionou o medo, a hesitação ou a tensão entre a tripulação. Mas todos estavam lá, escondidos entre as linhas invisíveis do manuscrito. Vendo a Santa Maria no horizonte, ninguém imaginaria que aquela nau pesada, conservadora, limitada a menos,
estava prestes a mudar o mundo. Mas é justamente isso que a torna tão fascinante. A Santa Maria não era extraordinária por sua construção, era extraordinária pelo destino que carregou. E, enquanto se afastava lentamente do velho mundo, ela deixava para trás a Europa conhecida e avançava rumo ao maior desconhecido que o homem do século XV podia imaginar. A jornada havia começado. E a Santa Maria, a nau impossível, já não era apenas madeira e piche. Era a esperança menos e a aposta menos de um império inteiro.